Gostaram do hino? Pessoal de primeira vez? Tem que falar que sim, senão não vai ter passe. Acabou o passe se não for. Então, nós estamos numa casa universalista. Às vezes a gente pensa, na quinta-feira é Umbanda, então Umbanda deve ser de tal jeito, deve ser de outro jeito. E Umbanda num dia de guardiões, que jeito que será? Né? Será que é que nem os outros jeitos lá? Que ficam os guardiões tudo de outras roupas, e aí tem, às vezes tem alguns lugares que tem cachaça, tem fumo, tem tudo que é coisa. Não, no universalismo a gente deixa a essência espiritual acontecer. Não estou dizendo que está errado o outro formato. Não tem certo ou errado. Tem o que cada pessoa precisa trilhar. Alguns precisam trilhar um formato. O formato do universalismo é acolher todo mundo. Tá? É acolhimento de todo mundo. Então hoje tem guardiões e guardiãs aqui, que a gente, Exu e Pombagira, a gente chama de guardiões. O nome não quer dizer também, né? Mas a gente chama de guardiões. E o nosso posicionamento em relação aos guardiões é que eles são espíritos que nem os outros que chegam, né? E são espíritos que nem os outros. Só que muitas vezes, em outros lugares, se posicionam de uma outra forma exatamente porque as pessoas que vão lá precisam trabalhar algumas questões. Aqui nós temos que trabalhar outras questões. Então o desenvolvimento mediúnico que a Bina falou antes, que é na segunda-feira agora, é exatamente para isso, para cada um ir conhecendo o seu próprio jeito. E quando a gente está buscando conhecer o nosso próprio jeito, às vezes não é como todo mundo faz. Aqui, cada um tem a conexão com o seu mentor, a sua mentora, o seu guardião, sua guardiã, do jeito que acha que deve, aqui atrás. A gente não tem aquela coisa de é assim que Exu incorpora, é assim que Pombagira incorpora. A gente não tem isso. Ah, Exu e Pombagira precisa estar com a sua roupa, senão não vai incorporar. São espíritos que vão fazer a conexão com o seu médium da forma que precisar, porque a intenção aqui é atender as pessoas que vêm e atender nós mesmos também, né? Ninguém é perfeito. Então, os outros lugares precisam de uma outra forma, tá tudo certo. Lá no Luz de Aruanda é parecido com aqui, em outros lugares é parecido com aqui, tem outros lugares que não é parecido com aqui. Já esses tempos teve alguém que disse, lá no outro mês que teve Dia de Guardiões, isso aqui é Exu e Pombagira? Sim, senhor. Mas o quê? Como assim a Pombagira não tá com a saia vermelha dela e com a blusa preta dela? Aí eu disse, e deve ir embora magoada, né? Muito magoada porque não tava. No fim, quando a gente vê, por exemplo, tem uma moça lá, a Alessandra, que tá com a vestimenta vermelha por cima. Tem aqui outra com a vestimenta vermelha. Tem ali alguém com a guia colorida de Exu, que é vermelho e preto. Isso se torna ferramenta de trabalho e não uma necessidade da vaidade do médium para que chegue algum espírito. Expliquei direito esse negócio? Então, ferramentas de trabalho é uma coisa, e quando tem aquela necessidade, às vezes nem é do espírito, às vezes é do próprio médium que não educou direitinho o seu próprio trilhar, né? E como os espíritos de luz respeitam o nosso caminhar, o nosso formato de ver as coisas mediúnicas, eles vão deixando. Tá, deixa. Se o Luciano precisa de um chapéu para botar na cabeça, senão ele não incorpora o Zé Pilintra, então deixa o Luciano botar o chapéu na cabeça. Se o Luciano precisa botar uma outra roupa para incorporar o tranca-rua, deixa ele botar uma outra roupa. Porque os mentores que são de luz, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em vir, utilizar o médium, que é simplesmente médium, media o campo físico e campo espiritual, né? Utilizar o médium para ajudar as pessoas. O espírito de luz é isso que se preocupa. Ah, mas Lu e os outros estão tentando fazer o seu melhor também. Mas a maioria das pessoas, às vezes, se mete na comunicação. E aqui a gente tenta não se meter nem no jeito do médium trabalhar. Citei agora que umas estão com coisinha colorida, outras estão com guia colorido. Eu uso essa aqui, ó. A não ser que o trabalho seja outro. Eu uso essa que é de preto velho. Não sou melhor que ninguém por causa disso. Mas os mentores todos, seja qual for a falange, respondem de alguma forma ao trabalho.
e não ao formato do que eu estou carregando. Então, essa guia aqui é de proteção para o tempo todo. Carrego ela. Né? Mas Luciano precisa de guia o tempo todo? Não precisa, às vezes. Né? Não precisa. Mas o Luciano, pela sua ligação psicológica, por tudo que ele já trabalhou na Umbanda, ele ainda precisa da guiazinha. Só isso. E vira um instrumento de trabalho. Ponto. Né? Ah, Lu, então quer dizer que então se tem aqueles outros pontos, aqueles pontos cantados mais fortes com os tambores, nós vamos tocar uns tambores daqui a pouco agora. Mas se tem aquele tempo todo, aqueles tambores, aqueles rodopios na frente do tambor, tá errado aquilo. Não, aqueles Exus, aquelas pombagiras estão trabalhando num campo necessário para aquele grupo de pessoas que vai lá. E isso é importantíssimo a gente saber, senão a gente começa a julgar e apontar o dedo, né? Não, eu fui lá no Pai Benedito e agora eu tô aqui na Mãe Mariazinha e na Mãe Mariazinha é tudo diferente. Então tá errado na Mãe Mariazinha ou tá errado no Pai Benedito. Em algum lugar tá errado. Porque o ser humano tem essa tendência a achar alguma coisa errada, a querer apontar o certo. Porque muitas vezes o próprio ser humano ainda não achou o seu ponto certo. Ainda está tentando se adequar a grupos, né? A gente já cresce assim, querendo se adequar a grupos. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas a gente tenta fazer o grupinho da escola. Eu quero estar no grupinho tal, eu quero estar naquele grupinho. Às vezes a gente é no grupinho dos punks. Alguém já foi nos grupinhos dos punks? Quem deixa ver as caras? Tu tem uma cara de punk ou sem vergonha? E a gente quer os grupinhos, e a gente quer defender esses grupinhos. E muitas vezes a gente leva isso para as religiões. E os mentores conhecem tanto a nossa alma que deixam a gente participar da onde precisar. Para a gente ir desenvolvendo o nosso processo. Porque você pode vir aqui e achar legal estar aqui, mas e quem garante que você não vai chegar numa gira de Exu das tradicionais lá de fora e se encantar com aquilo? E pode se encantar, porque de repente tem coisas a trabalhar lá. Se encante com isso, dance, rodopie, incorpore. Eu já fiz isso. Isso não quer dizer aqui é melhor, lá é pior. Não quer dizer um lugar é mais evoluído, menos evoluído. É o que a egrégora espiritual direciona para acontecer. Aqui já foi mais Exu e Pombagira quando a Dona Rose coordenava lá no início. Quem é que conheceu a Dona Rose? Pouca gente conheceu a Dona Rose, claro. Quando a Dona Rose coordenava lá no início era mais Exu e Pombagira, porque era o chão dela. Ela se sentia bem ali, daquele tipo de Exu e Pombagira. E aos poucos Exu e Pombagira foram dizendo, pode nos chamar de Exu e Pombagira, pode nos chamar de guardião, de guardiã, do que for, que nós vamos vir trabalhar. Já participamos em outras casas que tinha o álcool. Sabem para que serve o álcool? Por que o Exu e Pombagira usam o álcool? Não. O álcool é o éter. Eles usam o éter desse álcool para fazer as limpezas espirituais que tem que ser feitas. Eles não precisam beber. Mas nós já participamos, e eu participei da quimbanda que a gente bebia, não foi, mestre? Sim. Não, ficava até mais fácil incorporar o médium, já estava... Mas isso é um formato que vai se acostumando. Mas eu já vi lugar que o médium bebia e não ficava bêbado. Sim, o éter está sendo trabalhado. O Exu continua trabalhando, por mais que você tenha cachaça dentro de você. Quando é Exu, Pombagira e não obsessor, que foi lá sugar o álcool, né? Ele vai trabalhando com o éter até dentro de você. Mas nós aqui, a gente trabalha com éter lá na casinha que tem lá fora. Um dia, quem quiser ir lá ver, vai lá ver a casinha. Que fica num copinho, não precisa beber, mas às vezes é utilizado de uma forma a botar ali na frente, às vezes é utilizado de botar nos pulsos. Tem alguns médios aqui que às vezes tomam um golinho. Não sei, é o que precisar naquele momento. Porque o campo espiritual, ele é tão vasto e a gente às vezes quer controlar tantas coisas, né? Ao invés de só obedecer. Só obedece, é por aqui que nós vamos, tá? Então vamos por aqui. É claro que o obedecer que eu falo não é aquela coisa cega de que a gente não está analisando o que está sendo pedido. Vai lá e pula de um precipício agora porque o Exu está mandando. Calma agora, respira. Tem que ter toda uma análise, tem que ter uma base, tem que ter um ancoramento espiritual para que as coisas possam se desenvolver. E o Pai Gentil, que é o nosso dirigente hoje, cadê ele? Tá ali? Olha lá ele naquele cantinho, sempre é um dirigente diferente. Tá lá, ninguém, uns não enxergaram o Pai Gentil.
Ele nem tá dando bola para vocês. Não dá bola. Tá quase incorporado. E ele pediu para nós falar hoje um pouquinho sobre a diferença de orixás e os espíritos que trabalham, como Exu e Pombagira. E nós estamos falando um pouquinho sobre Exu e Pombagira no formato de guardiões. E orixá, vamos lá, orixá é a força, é a energia que está ancorando algum trabalho, tá? Oxum, não é a Oxum, tem espíritos que trabalham dentro da energia de Oxum. Ogum, não é o Ogum plenamente, é a força de Ogum e aí os espíritos que trabalham dentro daquela força de Ogum. Pensa numa empresa com departamentos. Pensou numa empresa com departamentos? Não tem a tesouraria lá? Tem um grupo de médicos um grupo de trabalhadores que trabalham dentro da tesouraria. Então aquele pessoal é da tesouraria. Aquele pessoal é da contabilidade, aquele outro pessoal é do RH. É que nem uma empresa. Os campos energéticos de orixá não é dessa forma aqui, ó. Que o ser humano ainda tem dificuldade com isso. Ele acha que esse é mais baixo, esse é mais em cima, esse não sei o quê. A gente gradua as coisas dessa forma muitas vezes. Orixá é assim, ó. Tudo a mesma evolução. É a força da natureza que criou esse planeta. E aí os espíritos que estão em condições de trabalhar nessas forças, quando desencarnam, vão estudar, vão se preparar e aí vão entrar em cada uma dessas linhas que acham que é mais condizente. Luciano morreu hoje, eu acho que eu vou trabalhar lá nos Exu. Você vai trabalhar onde quando desencarnar? Eu não sei, Lu, acho que eu vou sofrer. A gente vai sofrer um pouco também. A gente vai passar uns umbralzinhos às vezes, né? E o umbral também é um estado do ser interno. Quanta gente tem medo do inferno, ou do umbral, ou do que quiser chamar aquele estado? É um estado interno. Como é que você está levando a sua encarnação, conduzindo a sua vida aqui? Isso é o mais importante. Para quando você chegar no desencarne, seja ele repentino ou seja ele avisado que eu digo, a gente começa a ficar doente, né? E vai. Já viram isso também, né? A gente vai se preparando. Será que eu fiz o melhor que eu pude nessa vida? E quando eu digo fazer o melhor que eu pude, não é ser santinho, nem santinha. Porque às vezes santinho e santinha a gente está querendo pegar um modelo de alguém que pregou esse modelo em algum lugar. Você foi o melhor que você pôde para você e para as pessoas que estão à sua volta? Você foi o melhor que pôde para a sua família que está à sua volta ali? Não o melhor que pôde de carregar a família, mas melhor que pôde foi íntegro em relação ao que você fazia? Você foi verdadeiro em relação a essas pessoas que escolheram estar no seu redor, na sua teia? Íntegro não significa eu sou bonzinho com todo mundo. Íntegro significa eu sou verdadeiro. Eu estou sendo eu com as pessoas que estão à minha volta, eu consigo ser eu. Mas com tal pessoa eu não consigo ser eu. De repente eu tenho mais dificuldade de ser eu com tal pessoa. Aquele parente, o meu vô, uma coisa assim. É essa pessoa que é o seu desafio. Não que ela tenha que mudar. Você conseguir se posicionar como você é perante as pessoas que lhe trazem mais dificuldade. Entendido? Quando nós estamos falando de guardiões, de Exu e de Pombagira, nós estamos falando de Exu, o Senhor dos Caminhos. Existe o Orixá Exu e os espíritos que trabalham na linha de Exu, que são chamados de Exu também. Assim como os espíritos que trabalham em Ogum são chamados de Ogum também, mas são espíritos que estão ali. Isso, Oxóssi, Xangô, para qualquer linha, tá? E os espíritos que trabalham, que são os ditos Exus, eles são os senhores do caminho, eles são os protetores do astral. Sempre faço essa comparação que eu vou fazer agora. Alguns já devem ter ouvido. Se começar um tiroteio ali fora, quem vai lá? Agora ali, tiroteio físico. Traficante brigando com traficante. Não é a polícia que vai lá? Ou você vai sair daqui, só tem um policial aqui no meio. Tem um policial aqui no meio? Não? Hoje não. Na outra vez, não teve outro tempo lá atrás, uns anos atrás, eu sou policial. Tá, então vai tu. Vai tu então. Mas se começa um tiroteio ali, a gente vai ligar pra polícia, os vizinhos vão ligar pra polícia, a gente vai chamar pra alguém e fazer a proteção. Por quê? Porque a polícia é específica para tratar com isso. A polícia não vai chegar ali sendo fofo. Ou a polícia vai chegar, deixar a arma no coldre e, meus irmãos, você não pode fazer tiroteio aqui, tem que ser calmos agora, a polícia não vai fazer isso. O que a polícia vai fazer? Pega a arma, dá uns tiros, dá uns gritos, não é? Ô filho da puta!
Não pode falar filha da puta na palestra, né? E dá uns tiros, oh, se vergonha, para com o tumulto, para com não sei o quê, para... Vai ser um tendel aquilo ali, mas a polícia vai dar um jeito, algum jeito vai dar. Entendido? Os Exus, os guardiões da força masculina, eles fazem do mesmo jeito. Lu, às vezes eu vejo uns Exu que vêm com a cara mais carrancuda. Quando eles vêm com a cara carrancuda, não é com você a coisa. Quando ele é mais firme, não é com você a coisa, é com o que está sendo visto que a gente não está vendo. Ele está já limpando coisa de nós, já com a cara carrancuda dele. Porque, às vezes, tem o pessoal que é chamado de obsessor, que também são seres que só perderam o corpo, né? Que não compreende ainda a sua condição. Tem seres que acham que ser mal é o caminho. Tudo certo. Num mundo que é cheio de divisões, né? Tem gente que acha que é de um jeito, que é o caminho, outro jeito é o caminho, é assim. Desencarnado é a mesma coisa. E aí tem gente que é do mal, acha que é do mal, né? Porque no fim vai ser bem um dia. E eles chegam muitas vezes bem agressivos. Agredindo você que sente dor de cabeça, agredindo você que sente dor aqui nas costinhas, aqui, ó. Quem é que já sentiu essa dor lá? Não é aqui em cima, é aqui atrás. Já sentiram? É uma puxada assim, parece que tá dando uma alfinetada. Ali é o seu campo mostrando que tem alguma coisa no seu entorno, tá? Exu, quando chega ali, ele chega para quebrar tudo, se for o caso. Porque nós vamos levar esse obsessor daqui de qualquer jeito. Então o Exu às vezes não vem fofo. E às vezes vem fofo. Porque não precisa ser mais agressivo naquele momento ali, tá? Quem comprou essa criança, Juliana? As pombagiras, elas vieram depois dos Exus no campo mediúnico aqui do Brasil para trabalhar o feminino, trabalhar as mulheres, trabalhar o entendimento de que estava na hora das mulheres se mostrar como são e não as mulheres mais ficar do jeito que naquela época, em 1500 e Guaraná com rolha, 1900 e pouco, as mulheres ficaram quietinhas. Até hoje tem mulher que fica quietinha, não tem? E as pombagiras vieram para fazer você botar para fora o seu feminino. E o feminino não é o que o masculino diz que é. Olha que loucura. O feminino é uma essência, uma energia muito diferente que até a nossa sociedade machista vê. A nossa sociedade ainda tem isso. Agora a nossa sociedade tá uma briga, né? É machista de um lado, feminista do outro, fica um tendel aí, né? Uns dizem que tá certo, outros dizem que tá errado. Para a espiritualidade isso não interessa. Para a espiritualidade interessa o que nós precisamos fazer para ajudar essas pessoas a andar, independente do lugar que elas se colocaram, né? Se é bom, se não é. Mas trazer consciência. O nosso papel aqui como universalista é trazer consciência do seu passo. Você está seguindo um grupo específico e está lhe fazendo bem? Tudo certo. Mas você está seguindo esse mesmo grupo específico e está fazendo tumulto o tempo todo, e está brigando com todo mundo o tempo todo, está sobrecarregando seu coração e sua mente? De repente pode repensar. É com você. Só você para saber. Né? Tá sobrecarregando, tá indo para a guerra, de repente você tá ligado em outras encarnações lá atrás que era a base de guerra. Quantas vezes a gente passou guerra em outras encarnações? Todos nós passamos por guerra. É só a gente olhar para a história do planeta Terra e bota no Google isso que eu vou falar. Na história do planeta Terra teve 20 e poucos anos que teve paz no planeta inteiro. Fora isso, em algum lugar da Terra sempre teve alguma briga, alguma guerra, algum tumulto. Então, nós aqui ter passado em guerras em outras encarnações é bem provável. A gente não passou todas as encarnações naqueles 20 e poucos anos. Né? A gente passou em algum lugar. E dentro de nós é mais fácil fazer guerra. E aí, às vezes, a gente está defendendo o nosso grupinho que a gente se colocou, seja lá o que for. Tem política, tem grupinho de política, tem grupinho de machista, tem grupinho de feminista, tem grupinho de que mais? Tem uns outros grupinhos por aí, né? Tem grupinho de novo, tem grupinho de velho, tem grupinho de geração não sei o quê, geração Z, geração X, geração... Tem uma geração, né, Ju? Eu não decorei esses troços aí. Mas são grupinhos que muitas vezes estão até brigando na internet. E a internet é maravilhosa para isso, para as pessoas botar o seu pior para fora, né? Que também faz parte do divino. Se nós estamos nesse planeta para exaurir todas as nossas coisas internas, a internet veio para nos ajudar a exaurir. Ah, mas tem gente exaurindo com o seu pior. Tinha que vir para fora, tá botando para fora, através da internet. Pronto.
Se a gente consegue observar que tudo tem ligação com o divino, fica mais fácil da gente levar a vida. Fica mais fácil da gente observar as coisas e não se colocar mais dentro de uma situação, a gente sobrecarregar o nosso passo de vida lá fora. Porque aquela pessoa não tinha briga com os homossexuais antigamente, hoje até hoje deve ter isso. Aquela pessoa fica com mulher, aquela pessoa fica com homem, é um homem que fica com homem, é uma mulher que fica com mulher. É tudo espírito. E no fim o ser humano fica se debatendo com essas coisinhas que é necessário botar para fora para limpar. Porque todo mundo que aponta o dedo depois vai ter que morder esse dedo. Aqui na Terra é assim, já viram isso? Apontou o dedo, não só para homossexualidade, mas para tudo. Apontou o dedo, tem que morder o dedo. Eu já vi muita gente, como é que a filha do fulano é assim, é assado, a filha do fulano não sei o quê, o filho do fulano... E eu já vi muita gente que falou assim, apontando pro filho do fulano, ter filho pior. Depois. Já viu, Ju? Ter filho pior. Ou colocar tanto num cabresto seu filho e sua filha que não tinha nem querer. E não tendo querer, não sabia nem o que pensar depois quando ficou adulto. Não sei nem o que eu faço agora, para que lado que eu vou. Porque a minha mãe sempre disse que eu tinha que fazer, o meu pai sempre disse que eu tinha que fazer, eu não sei mais o que eu faço agora. Já devem ter visto isso em alguma família, ou em si próprio, ou em outras famílias. E Exu e Pombagira Exu vem abrir os caminhos, limpar os caminhos, fazer sua proteção. Todo mundo tem Exu e Pombagira. Até homem, olha que loucura, até homem tem Pombagira. E até mulher tem Exu. Teve uma época, faz um tempo que eu sou da Umbanda, desde os 7 anos, então faz 10 anos que eu sou da Umbanda. Essa piada eu já fiz várias. Tem gente que não aguenta mais essa piada. E teve uma época que disse, não, se incorporar a Pombagira é porque tu é viado. Falavam isso quando eu era novinho, imagina eu com 15 anos de idade. E eu, dentro de mim, não tinha problema ser viado ou não ser viado. Viado é o nome pejorativo que usa, não é? Dentro de mim não tinha problema isso. Mas eu cresci com um padrasto que dizia, se tu virar viado, vou dar na tua cara. Vou te matar a pau. Então, eu não posso ser nada. Só que... E aí começava as sessões de guardiões. E eu ali. Lá a gente não ficava sentadinho assim, a gente ficava em pé. Uma rodinha, tudo em pé, né? Bateu meia-noite, era a hora de sessão de Exu e Pombagira. Quando batia meia-noite. Começou. E aí um dia eu tava paradinho assim, né? Acho que eu tava com 12 já. 12, 13 anos. Tava paradinho e fiz assim, ó, meu ombro. Não. Não. Comecei a rezar tanto. Jesus, chega aqui, Jesus. Um Exu me pega. Pelo amor do céu, hoje eu trabalho com a Sete Saia, que é uma Pombagira, e trabalho com a Avó Maria, que é uma preta velha louca. Alguém já deve ter visto a Avó Maria. Gritona, que é uma louca. Mas eles vieram fazer o trabalho de me limpar desse conceito pré-estabelecido. Porque você pode ser homem hétero e incorporar Pombagira, sim. Você pode ser mulher hétero e incorporar Exu, sim, sem problema nenhum. Porque estamos a serviço da espiritualidade, não interessa quem vem. Estamos só a serviço da espiritualidade. Mas a nossa cabecinha briga, né? A nossa cabecinha faz um tendel. E todo mundo tem Exu, todo mundo tem Pombagira. Tá bom? Se balançar o ombrinho, vai firme. Deixa. Tá? Todo mundo tem. Mas o que eu faço? Se eu quero conversar, eu quero saber qual é a minha Pombagira. Não tem gente que quer saber quem é o seu orixá, a sua Pombagira, seu Exu, seu não sei quem? Para nós aqui é assim, ó, ninguém vai lhe contar quem é. Por quê? Porque a gente acredita que se você precisa saber, você vai saber de alguma forma e não por alguém lhe dizendo quem é. Por muito tempo a gente viu pessoas ficarem presas nesse falar quem é. Porque tu tem um tranca-rua. Pronto, ele mira no tranca-rua e aí o marabô quer chegar, não chega nunca. Até chega, mas ele fica chamando de tranca-rua. Então, cada um tem que achar o seu ponto. O desenvolvimento mediúnico que a gente tem nas segundas-feiras é para isso, cada um achar o seu jeito, o seu formato. A gente conversa bastante no desenvolvimento mediúnico e depois a gente tem umas práticas. Nunca é igual.
nas segundas-feiras, nunca é igual. Mas achar o seu formato e aos poucos você ir identificando. Ah, Lu, mas eu gosto muito de Oxum, será que a minha cabocla é de Oxum? Diga que sim, porque se não for, ela mesma quando começar a ficar mais simples vai dizer que não, pronto. Se nós conseguirmos deixar de lado as nossas inseguranças e as nossas vaidades, fica mais fácil da gente identificar quem trabalha com a gente. Se a gente não identificou ainda, é porque não é pra gente identificar. Não interessa. Interessa ser trabalhador. Quanto menos as entidades se identificam para você, mais o recado está dado. Quer que eu repita essa frase? Quanto menos as entidades se identificam para você, mais o recado está dado. Qual é o recado que está dado? Seja instrumento da espiritualidade. Seja instrumento do bem. Seja instrumento para ajudar as outras pessoas. Não interessa quem está trabalhando com você. O que você tem que ter é educação mediúnica para não falar merda. Só isso. Para não sair falando as bobagens e quebrando o livre-arbítrio dos outros. É isso. E os guardiões vêm nos ensinar muito esse caminho. Eles estão com a gente o tempo todo. O tempo todo. Nos cuidando. Onde você se mete, eles estão lá. Até nas furadas. Quem é que já se meteu em furada aí? Ninguém? Levanta a mão quem se meteu em furada. Foi, Igor? Foi, o Igor se meteu. Só eu e o Igor se metemos em furada. Né? Até as furadas que a gente se enfiou, Exu e Pombagira estavam lá nos cuidando. Estavam lá nos guiando. Mas por que eles deixaram? Porque eles não estão ali para quebrar o seu livre-arbítrio, eles estão ali para lhe proteger de coisas que não é para você passar. Não é para lhe acontecer. Vocês não têm ideia onde é que eu já me enfiei na vida. Onde eu já me enfiei? Eu já me enfiei em tanto lugar na vida que eu olhando para trás, eu fico me perguntando como é que eu estou vivo. Como é que eu estou encarnado ainda? Estou encarnado porque eu tinha que ficar encarnado até certa idade, sei lá qual, né? Até então. E fui protegido para não acontecer nada que não era para acontecer. Só isso. Mas e quando acontecem as coisas difíceis com a gente, quando a gente se mete nesse lugar? Porque tinha que acontecer. Às vezes a gente muda a vida pelo susto. Alguém já sentiu o susto de mudar a vida? Às vezes a gente muda a vida pelo susto. Eu tive uns sustos de vez em quando. E você deve ter tido outros. E isso é a vida. Isso é estar nesse planeta. Onde esses seres dizem, os mestres Yorubá, e aí Umbanda é brasileira, Candomblé é lá da África, mas se uniu tudo aqui no Brasil, exatamente para a gente conhecer um pouquinho mais da história do planeta e da formação desse planeta. Dizem os mestres Yorubás que Exu veio antes para o planeta, antes do ser humano chegar aqui, para preparar e conhecer todas as nuances desse planeta energéticas para que a gente chegasse e ele nos protegesse. Eu acho bonito até isso, essa dedicação. Então, quando Exu está com a gente, às vezes ele até, putz, não era para ir aí. Para que foi? Né? Ele não fica assim, eu acho. Acho que ele fica mais tranquilo, mas foi lá, foi pro lado que não era, vamos nós lá tirar. Não tem, a gente treina isso com as nossas crianças, não treina? Às vezes a criança vai lá botar a mão onde não é para botar a mão. O que está na volta da tomada essa criança? E a gente não tem que ir lá pegar a criança. Criança, vem. E às vezes a criança não enfia o dedo. Hoje em dia acho que a tomada não dá mais choque, né? Ou dá? Dá ainda? Mas antigamente para tomar um choque na tomada era barbado. Quem é que já tomou choque na tomada? Eu tomei uns quando era novinho. Então, é como cuidar de uma criança. Exu e Pombagira estão cuidando de uma criança. O nosso ego, a nossa personalidade, pode ter 98 anos, a gente ainda é uma criança perto do nosso espírito eterno. E eles vão cumprindo tudo o que se comprometeram com a gente. Tá? Hoje, quando você chegar ali, só se entrega para limpar. Ai, abre meus caminhos, me limpa, me cuida, tira tudo que tem que tirar, se entrega ali. Se eles falar alguma coisa para você, ouve isso, guarda no coração, ou pergunta alguma coisa, é com você. Mas vai pronto para limpar, para soltar. Qualquer coisa que você tenha pego no caminho aí. Né? Tem gente que fez, eu tô vendo daqui, não vou nem olhar para a pessoa, para as 3 pessoas, vou olhar para o céu. Tem gente que se meteu em trabalho mais pesado lá, que vai ter que ser limpo hoje. Vai firme, tá? Vai dar tudo certo, chegaremos lá. Tá, meus amores? Oi? Eu sinto, já me falaram, não sei se é o certo e tal.
me falaram que normalmente tem um Exu acompanhando ou uma pombagira. É normal isso? Pode até ser. Mas cada um de nós tem um formato de ter a presença, de sentir a presença. Se tu acha que esse é o formato certo, provavelmente o Exu traz isso. Mas o Exu e pombagira não precisam de cigarro e charuto, tá? Mas se tu aprendeu em algum momento da tua história que era dessa forma, essa forma vem. E eles usam o que nós temos na cabeça para fazer, para anunciar que eles estão ali. Teve uma época que eu, para mim sentir que o Zé estava perto, era um cheiro de cachaça terrível no meu roupa. Mas era eu que tinha essa crença, então ele usava a minha crença para me alertar, né? Ele não queria saber se era certo ou errado a cachaça. Ele queria saber, eu tenho que alertar alguma coisa. Então, se eu estava indo em algum caminho mais pesado, eu sentia o cheiro de cachaça. Mas não é um padrão que todo mundo tem que sentir um cigarro ou uma cachaça para sentir que o Exu está perto. Às vezes tem gente que sente uma pressão no peito, não é a dor, é uma pressão no peito. Tem gente que sente a cabeça mais pesadona, assim. Já sentiu, Vanessa? Coração. Né, coração. Às vezes sente que o corpo parece que está naquelas roupas de astronauta. Então é tudo, eles usam tudo do nosso cérebro que vai ajudar a identificação. Então não é um padrão, mas é um padrão teu nesse momento. Até o momento que não for mais. Entendido? Que bom que ela perguntou, que já ajudou uns aí, né? Tá bom? Preparados para o trabalho? Podemos começar? Já começamos, mas podemos ir para a próxima parte? Vamos para a próxima parte. Muito obrigado. No terreiro a luz se faz, Pai bendito, guia de paz. Tambores chamam, corações vibram, no fim da dor, na fé, no amor. E o bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é universalismo, é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trabalhar. Entre ervas e rezas, o vento sussurra, as vozes da mata, a cura murmura, arco-íris de crenças, um só coração, na força da união, a nossa missão. E o bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é universalismo, é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trabalhar. A estrela que brilha no céu do terreiro guia os passos do mundo inteiro. Força que abraça, amor que acalma, a chama divina que arde na alma. E o bebê, nossa casa de fé, na Umbanda, na força que é universalismo, é Jesus a nos guiar. Pai Benedito chamou pra trás.